Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos e para mim é uma alegria ter você aqui mais uma vez. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos 119, 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é direcionamento. Ela aponta onde estão os nossos pés, o que nós estamos vivendo hoje e para onde nós devemos ir. Então fique agora com o pastor Rosival Molina, seja edificado por essa palavra. Junte toda a sua família e eu volto daqui a pouquinho. Eu te espero aqui. Abacuque 3, verso de número 2. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica na ira. Lembra-te da tua misericórdia. Amém? Irmãos, esse é um texto que nos põe a refletir, nos põe a avaliar nosso posicionamento, fala sobre avivamento, fala sobre avivar a igreja, avivar o povo, e avivar é trazer à vida aquilo que está praticamente morto. E o Senhor nos fala através desta palavra sobre a necessidade de um avivamento. O profeta Abacuque, ele diz que ouviu a palavra, e quando ele ouviu a palavra, então ele percebeu e temeu, e pediu ao Senhor: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica na ira, lembra da tua misericórdia. Irmãos, o que é avivamento? Avivamento é a fidelidade, avivamento é obediência, avivamento é pureza, avivamento é paixão, avivamento é o crescimento de Deus, do reino de Deus na sua vida. E eu quero te dizer que essa necessidade de avivamento não é por falta de igrejas. Essa necessidade de avivamento não é por falta de cultos. Essa necessidade de um verdadeiro avivamento é a falta da presença de Deus nas pessoas, é a falta do reino de Deus no coração das pessoas. E essa constatação nós vemos por meio de 3 necessidades. Eu constato isso e demonstro a você. A primeira necessidade é porque vemos diariamente o esfriamento das pessoas e a falta de amor. Vemos cada vez mais atrocidades acontecendo, situações acontecendo, onde a pessoa tem amor às coisas e as coisas, tratam as coisas com amor e as pessoas como se fossem coisas. Então existe uma necessidade de um verdadeiro avivamento provocado pelo Espírito Santo de Deus. E o maior sinal disso é quando nós vemos a capacidade das pessoas de viver sem Deus e se sentir bem vivendo sem Deus. Vemos que existe uma necessidade de um verdadeiro avivamento provocado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz que nós estamos vivendo os últimos tempos, mas o apóstolo João, no livro de 1 João, capítulo 2, no verso 18, ele diz que nós não estamos nos últimos tempos, nós estamos na última hora. No livro de João, 1 João 2,18, ele diz assim: filhinhos, e já a última hora,
como ouvistes que vem o anticristo, e muitos se têm feito como anticristos. Já estamos na última hora, o amor está esfriando, existe uma inversão de valores, e existe uma segunda constatação, uma segunda necessidade, que nós sabemos que existe uma necessidade de um verdadeiro avivamento provocado pelo Espírito Santo de Deus. O avivamento nas pessoas, no povo de Deus, na igreja, ele precisa ser verdadeiro. Ele precisa ser verdadeiro. O avivamento precisa ser verdadeiro. Não basta ser exterior, ele precisa ser interior. Não basta ser por fora, ele tem que ser por dentro. E a Bíblia nos diz que todo caminho ao homem parece bem aos seus olhos, né? Mas o Senhor sonda os corações, Ele sabe o que tem por dentro. Então esse avivamento tem que ser verdadeiro, não pode ser pirataria, não pode ser falso, não pode ser inidôneo, tem que ser verdadeiro, não pode ser barato, não pode ser com máscara, tem que ser sem máscara. O avivamento precisa ser verdadeiro, ele precisa vir de dentro para fora. É preciso pagar o preço para esse avivamento. Jesus já pagou o preço lá na cruz, mas você precisa pagar o preço de renúncia. Então, Deus está procurando os verdadeiros, um verdadeiro avivamento provocado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele diz isso para mim e para você na sua palavra, lá em João 4:23, Ele diz que a hora vem e agora é, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus está procurando. Eu percebo então que nós estamos na última hora, precisamos de um verdadeiro avivamento provocado pelo Espírito Santo. Eu percebo isso, nós podemos perceber isso, porque o amor de muitos esfriou, o amor de muitos está esfriando. Nós percebemos isso, porque ele precisa ser verdadeiro. Tem muita coisa por fora, mas nada por dentro. Tem muito sepulcro caiado, coisa aparente por fora, com máscara, mas sem realidade por dentro. E uma terceira necessidade é que ele precisa ser provocado pelo Espírito Santo de Deus. O homem não pode produzir avivamento, placa de igreja não pode produzir avivamento, costume não pode produzir avivamento, regras não podem produzir avivamento. O avivamento só pode ser produzido pelo Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus que pode produzir avivamento. E ele vai produzir quando ele encontrar um coração disponível. Ele vai produzir quando ele encontrar um coração quebrantado. Esse vazio que está no seu coração, ele é exatamente do tamanho do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, como diz a palavra em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo quer provocar esse avivamento. Mas quando o avivamento chega, e quando esse avivamento ele é provocado pelo Espírito Santo de Deus, muita coisa acontece. O orgulho se quebra, o pecado desaparece e aparece, a alma se rende ao Senhor, o coração se quebranta, mudanças acontecem de dentro para fora. É preciso um verdadeiro avivamento, provocado pelo Espírito Santo de Deus. Nunca foi tão necessário. Esfriamento tem que ser verdadeiro e precisa ser provocado pelo Espírito Santo de Deus. E eu posso provar isso. Lá em Israel, os judeus ortodoxos oram 3 vezes ao dia no Muro das Lamentações. E nem por isso Deus se manifesta. Os fariseus oravam nas esquinas em voz alta, com frases bonitas, mas nem por isso
havia ali um verdadeiro avivamento. A Bíblia inclusive nos diz sobre isso lá em Mateus capítulo 6, no verso 5, ele diz assim: quando orares, não sejam como os hipócritas que oram nas esquinas, que oram para que todos vejam, mas ele diz: quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e o Deus que vê em secreto vai te honrar publicamente. A Bíblia também diz que os olhos do Senhor, lá em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então a pergunta é: pastor, o que fazer para avivar minha vida? O que fazer para que eu desfrute e viva um verdadeiro avivamento, provocado pelo Espírito Santo de Deus? Quando eu orar, eu gostaria que Deus respondesse. Quando eu invocar o céu, eu gostaria que o céu se manifestasse. O que eu devo fazer, pastor, para que eu possa ser avivado, para que eu possa ter um verdadeiro avivamento provocado pelo Espírito Santo de Deus? E eu digo para você que você precisa fazer duas coisas, e eu encerro a minha palavra. A primeira coisa que você precisa fazer é em relação à sua vontade. Você não pode fazer o que você quer, você tem que abrir mão da sua vontade e fazer a vontade de Deus. Quando você abrir mão da sua vontade, não fizer o que você quer, Deus começa a promover em você um verdadeiro avivamento provocado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a sua vontade perder a força na sua vida e a vontade de Deus assumir o controle da sua história, o verdadeiro avivamento começa a assumir a sua vida. O verdadeiro avivamento, quando, como diz lá em João 3,30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Quando o Espírito Santo começar a crescer em você, quando a sua vontade for anulada em prol da vontade de Deus, o avivamento começa a surgir na sua vida, o avivamento verdadeiro começa a nascer na sua história, como está escrito em Lucas 22:42, quando o próprio Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Quando a vontade de Deus assumir o controle da sua vida, o verdadeiro avivamento começa a se estabelecer na sua vida. E para essa vontade assumir o controle, você precisa controlar os olhos, você precisa controlar a boca, você precisa controlar os seus caminhos. A Bíblia diz no livro de Mateus 6:22, que se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Todavia, se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Os olhos são a candeia do corpo, irmãos. Cuidado para o que você tem olhado, porque a sua vontade não seja estimulada de forma distinta da vontade de Deus. E a boca? A Bíblia diz em Mateus 15:11 que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, é o que contamina o homem. Vigie com as suas palavras, pensa antes de falar, ore antes de falar, avalia antes de falar, antes de julgar, antes de sentenciar, antes de determinar, antes de decidir. Pensa, pondera as suas palavras e os seus caminhos. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Gálatas 6:7, eu gosto muito desse versículo, ele diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso ele ceifará.
Cuidado com os seus caminhos, cuidado com os seus plantios, cuidado com as suas sementes. Você pode escolher a semente, mas não pode escolher a colheita. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele quer avivar a sua vida, Ele quer dar uma nova história, Ele quer dar um novo tempo. Quando você orar, quando você clamar, Ele vai responder, Ele vai se manifestar. Mas Ele precisa que você deixe que Ele cresça e que você diminua, que a vontade dEle seja feita na sua vida, que a vontade dEle seja feita na sua história. E uma segunda coisa, então, primeiro, você não tem que fazer o que você quer fazer, você tem que fazer a vontade de Deus. E a segunda coisa, irmãos, você precisa fazer aquilo que você não está com vontade de fazer. É deixar de fazer o que quer fazer e fazer o que não quer fazer. Olha só, são dois esforços. Mas quando você fizer isso, quando você praticar isso, o Espírito Santo vai começar a assumir o controle da sua vida. É deixar de fazer o que você quer e fazer aquilo que você não quer. Às vezes você não quer pedir perdão para alguém, às vezes você não quer perdoar alguém, às vezes você não quer orar por alguém, às vezes você não quer se consagrar, você não quer renunciar, você não quer orar. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: não faça o que quer e faça aquilo que não quer. Não tem vontade de fazer, mas precisa fazer. Não quer fazer, mas Deus quer que você haja. Deus quer que você reaja. Deus quer que você se levante. O Senhor me trouxe para te dizer que o maior exemplo para saber se uma pessoa está verdadeiramente avivada, se o avivamento é verdadeiro, provocado pelo Espírito Santo de Deus, é quando, ao invés de felicidade, você está buscando santidade. Eu quero te dizer que o seu desejo de ser santo tem que ser maior do que o desejo de ser feliz. Deus não te chamou para ser feliz, Deus te chamou para ser santo. Ao invés da felicidade, Deus te chamou para a santidade. O desejo de ser santo precisa ser maior do que o de ser feliz, e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar nessa sua decisão. Não troque o prazer do momento pela honra da presença do Espírito Santo de Deus. Às vezes 5 minutos de prazer pode te comprometer toda a eternidade com Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: é fazer aquilo que não quer e não fazer aquilo que você quer. Algumas pessoas dizem que Jesus morreu para você ser feliz, mas eu quero te dizer que Jesus morreu e ressuscitou para que você fosse santo. A Bíblia nos diz no livro de 1 Pedro 1,16, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. O desejo é que você seja santo. Seja santo como eu sou santo. A Bíblia nos diz no livro de Isaías, capítulo 6, no verso de número 3, a Bíblia diz que havia um alto e sublime trono, e os serafins, uns aos outros, diziam, eles não diziam assim: feliz, feliz, feliz é o Senhor. Mas a Bíblia diz em Isaías 6,3 que eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus, através do seu Filho amado, tem o desejo que você seja santo, e não que você seja feliz. Em Hebreus 12,14 ele diz assim, o autor diz aos Hebreus, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual
ninguém verá a Deus. O problema desse tempo são as coisas, mas nunca foi tão necessário um verdadeiro avivamento, provocado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, a felicidade, a alegria, a paz, serão acrescentadas na sua vida e na sua história. A Bíblia diz em Colossenses 3,1: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. E ele continua no verso 2: pensai nas coisas que são de cima, buscai e pensai. A Bíblia diz que você, em Filipenses 4,13, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é o Espírito Santo de Deus. É aquele que te aviva, é aquele que te dá força. E isso você pode ter certeza que você pode todas as coisas. Ele também diz em Romanos 8,37 que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você for avivado, e se esse avivamento for verdadeiro, provocado pelo Espírito Santo de Deus, você será mais do que vencedor, você vai poder todas as coisas. Você precisa buscar primeiro Ele, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E a pergunta para encerrar: você está disposto hoje de abrir mão daquilo que te faz feliz, mas não te faz santo? O que é que tem te feito feliz, mas não tem te feito santo? Talvez é abrir mão de um hábito que só você e Deus sabem. Só você e o Espírito Santo sabem. Você sabia que são alguns hábitos, são algumas iniquidades, alguns pecados que nos separam de Deus? Ninguém pode te separar. E Romanos diz que nem altura, nem profundidade, nem uma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas existe uma coisa que pode te separar. Está lá em Isaías 59:2, que diz: mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O Senhor me trouxe aqui para te perguntar: você está disposto a abrir mão daquilo que te faz feliz, mas que te separa de ser santo, te separa de ser avivado? Talvez um costume, um hábito, uma decisão errada que te separa. Mas hoje o Espírito Santo quer operar. Você quer um milagre, mas Deus quer uma entrega, um coração quebrantado, que está te impedindo de viver o verdadeiro avivamento. Sabe o que a palavra de Deus nos diz em Josué 3,5? Ele diz assim, ó: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Seja santo hoje, se santifica hoje, e amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio da sua vida. O maior inimigo do avivamento não é o diabo, irmão. O maior inimigo do avivamento é a sua vontade. E ela começa a perder o controle quando você entrega a sua vida, o seu coração e todos os seus desejos ao Senhor. Em Marcos 8,34, o Senhor Jesus chega diante da multidão e diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo, abra mão dos seus desejos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor, nesta ocasião, quer promover na sua vida, quer promover na sua história um verdadeiro avivamento. Quando Ele fizer para você, quando Ele te salvar, te libertar, quando Ele te perdoar, te transformar, você vai fazer para Ele, você vai cantar, você vai testemunhar, você vai adorar. Mas quando você estiver avivado,
e você orar, quando você clamar, o céu vai se abrir, o Espírito Santo vai se manifestar na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua caminhada, e o nome dele será glorificado. Ele quer mais intimidade contigo, ele quer um avivamento verdadeiro, provocado pelo Espírito Santo de Deus. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração e foi possível você entender a importância de ouvir, mas também de obedecer à palavra de Deus. Fique firme, não importa o que hoje você tem pensado sobre você, ou até mesmo o que os outros pensam sobre você. Mas o que verdadeiramente importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, para que nós possamos ler juntos. Jeremias 29, verso de número 11. Vamos entender o que Deus pensa sobre você? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Deus está dizendo através da sua palavra esta manhã: creia, pratique, obedeça, e dessa forma Deus te entregará tudo aquilo que você tem esperado e buscado em Deus, no momento certo e do jeito certo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.